Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Enquanto você procura aí, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar cultuando a Ele e também tendo a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Quero ser grato também meu pastor Osvaldo, que me deu essa oportunidade. Lucas capítulo 15, versículos de número 8, 9 e 10. Você que achou, diga amém. Diz assim, vamos ler o 7, só para entendermos o 8. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Tome seu assento, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Bem, você sabe que o evangelho que Lucas escreve, dos 4 evangelistas, é o único que vai mencionar o que conhecemos como parábolas, as parábolas do nosso Senhor Jesus. Você sabe também que, no caso em especial, essas parábolas aqui estão inseridas no que conhecemos como a galeria das parábolas sobre as perdas. Você percebe que, pelo menos aqui no capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 10, existem 2 parábolas em uma só. Jesus ele usa a parábola das ovelhas e, para fazer os ouvintes entenderem sobre as ovelhas ou sobre a ovelha perdida, ele apresenta uma nova narrativa falando sobre uma mulher e sobre as dracmas. E Jesus encerra a parábola do capítulo 15, que nós conhecemos como uma única parábola, ainda que seja 3 em 1, Jesus ele estava dizendo uma só mensagem, algo que se perde e que pode ser achado. E aí Jesus ele conclui falando sobre o filho que nós conhecemos como filho pródigo. E aí o interessante de todo esse texto aqui, apenas nos 3 versículos, 8, 9 e 10, e é por isso que você deve redobrar a tua atenção, porque é nos detalhes que Lucas escreve que nós vamos entender o que Jesus está querendo transmitir aos ouvintes naquela época e o que o Espírito Santo quer falar com a igreja nessa noite. E aí nós vamos perceber que ele fala de pelo menos 3 perdas: da ovelha, da moeda e do filho, ou da dracma. A ovelha se perde do lado de fora, a dracma se perde do lado de dentro, e o filho pródigo se perde nele mesmo. Então são 3 perdas que, por mais que sejam perdas, são perdas diferentes, em que Jesus está querendo mostrar ao público que há mais de uma maneira de se perder, mas também há mais de uma maneira de ser achado e retornar para aquilo que havia sido perdido. Louvado seja Deus. E aí, se você perceber aqui, quando Jesus ele apresenta ou qual a mulher, existe um teólogo chamado William Barclay, que ele apresenta esta mulher aqui como uma mulher palestina. Isso pode ser uma verdade, porque naquela época Jesus também pregava em território palestino. Ou seja, é bem provável que Jesus estava falando a judeus e também a palestinos. Então, por que Jesus usa uma mulher e uma mulher que nós entendemos como palestina? Porque existia uma cultura naquela época
em que as mulheres palestinas que recebiam uma oportunidade de se relacionar através de um noivado, um próximo casamento, elas recebiam 10 dracmas de moedas. Há alguns relatos em que essas dracmas, elas eram embutidas em uma espécie de colar, para que elas andassem no território onde moravam, para que as pessoas olhassem e as pessoas detectassem através do colar que esta pessoa já tem um compromisso com alguém, não é uma jovem solteira, né? E aí o interessante aqui é que William Barclay diz que se uma mulher que tem 10 dracmas e carrega essas dracmas, porque essas dracmas, elas são dadas pelo futuro esposo como um dote, como um propósito, uma aliança, em que em um futuro muito próximo o casamento vai chegar. Então aqui fica uma pérola para alguém que é casado: vigie, use sua aliança, porque talvez possa vir uma pessoa aqui na igreja que não te conhece, uma jovem, uma mulher, um homem, e veja você sem aliança e acha que você é a resposta de Deus para ele. Só que você não é, você já tem alguém. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo isso porque quando eu voltei para Jesus com a Valquíria, nós não tínhamos aliança, né? Perdeu o casamento, jogamos a aliança fora, ela deu para não sei quem. E aí nós, na congregação, veio um vaso, né? Não sei se era de Deus, mas era um vaso. E aí ela parou perto de mim e falou assim: Deus tem uma obra na tua vida. Eu falei: amém. Deus vai te levar para pregar. Eu falei: amém também. Ela novo convertido, tinha acabado de voltar para Jesus. E ela falou assim: para provar que sou eu, Deus, que falo contigo, estou eu te dando uma aliança, e eu tenho uma aliança sobre você. Deus vai colocar alguém na sua vida. E a Valquíria do meu lado, já de cara feia, para a mulher. E aí eu todo sem graça, né, irmãos? Eu já tinha essa ousadia. Era bem menor, mas eu já tinha. E aí eu falei para ela assim, quando ela acabou, né? Respeitei a profeta e falei para ela assim: irmã, isso aqui é minha esposa. É que a gente voltou agora, a gente é casado e divorciado. Aí ela falou assim: então Deus agora me mostra que essa aliança é espiritual. Deus tem algo para você. Eu falei: o Wi-Fi deve ter caído, voltou. E aí já voltou já com uma nova atualização, né? Bem, e aí o interessante é que Barclay ele também dá um outro apontamento, que além dessa aliança ela representar um dote, ou seja, se essa mulher, se essa jovem, se essa palestina, ela carrega as dracmas, ela tem uma aliança. Logo, se perder as dracmas, ela perde a aliança com o noivo. E aí ele continua dizendo que também naquela época era muito mais do que um simples dote, muito mais do que um valor monetário. As dracmas tinham um valor sentimental, igual uma aliança do casamento. Perder uma moeda, ou 9 moedas, ou 10 dracmas, era perder uma aliança de compromisso com o noivo. Então é por essa razão que Lucas detalha o que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando para os seus ouvintes que o mais importante de um relacionamento é a aliança, porque a aliança é o intermédio de que esta pessoa tem vínculo com a outra. Louvado seja Deus. E aí nós entendemos o verso 8, porque Lucas ele apresenta a seguinte questão que Jesus diz, que se esta mulher tem 10 dracmas, se perder uma, ponto. Lucas está dizendo que Jesus menciona que é possível alguém que tem uma aliança e um compromisso perder e romper essa aliança. Lucas está dizendo que algo tão valioso e tão precioso, haja vista que na época de Jesus as mulheres eram tratadas como pessoas que só eram valiosas se pudessem gerar. Se não gerassem, eram entregas à mercê. Ou você não lembra da viúva de Naim? A Bíblia diz que ela já era viúva, tinha perdido seu marido. Se ela está enterrando o seu filho,
se ela enterra o filho e o filho não volta, porque Jesus ressuscitou, essa mulher não ia ser sustentada por ninguém, porque ninguém queria uma viúva que não tinha nada para dar para ele, não poderia trazer nada de bom para a pessoa. E aí é por isso que Jesus chega naquela cidade e ressuscita aquele jovem, porque Jesus traz novamente para aquela mulher uma oportunidade de vida. E aí o interessante aqui é que o primeiro apontamento que Lucas nos diz é que Jesus está dizendo que algo tão valioso e tão precioso é possível ser perdido dentro da casa. É possível alguém perder algo tão valioso dentro da casa. É possível alguém ser alcançado pela perda dentro da casa. É por isso que Mateus escreve em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus está dizendo que por conta da iniquidade é possível alguém se perder, é possível alguém se esfriar, é possível alguém que vem, que está, que faz parte, se perder dentro de si mesmo e se esfriar na fé. Mas aí Mateus conclui o que Jesus diz aqui, porque assim como Jesus diz que é possível perder, Mateus diz que é possível se esfriar. Mas Jesus diz que mesmo essa moeda se perdendo, esta mulher se levanta para achar. E aí também Mateus diz no verso 13, que mesmo a iniquidade crescendo e roubando corações e muitos se esfriando, aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se tem alguém que pode pegar essa palavra aqui para o teu coração nesta noite, mas é num momento tão caótico como este, que o Espírito Santo de Deus nos convida a perseverarmos, a nos levantarmos e resistirmos contra esse esfriamento espiritual. Louvado seja Deus. E aí esta mulher, diz aqui Lucas, ela se levanta, ela acende uma candeia. E isso aqui também é muito interessante. Eu não vou aqui falar o que é uma candeia, porque não dá tempo, mas para resumir o que é uma candeia é uma lâmpada. Você vai ver quando a sunamita constrói um quarto para o profeta Elias, dentre muitos artefatos que ela coloca, como cadeira, cama, mesa, ela coloca um candeeiro. Candeeiro é derivado de candeia, ou seja, todos eles trazem luz, todos eles trazem discernimento ao ambiente. Então esta mulher aqui, ela entende que antes dela procurar, ela precisa trazer luz. Antes dela vasculhar aonde ela perdeu, ela precisa ter luz, porque a luz ela traz discernimento. A luz ela traz a ciência de onde deve se procurar. Louvado seja Deus. E aí isso mexe comigo, porque essa luz traz a esta mulher um sentimento que ela ainda não tinha percebido. Esta mulher percebeu que perdeu a dracma, mas quando ela acende a luz, ela percebe que a casa está desorganizada. Esta mulher aqui, ela percebe que, assim como a dracma está dentro de casa, ela só pode achar ela, se ela primeiro arrumar o que está desorganizado. O texto ainda vai mais além, dizendo que ela varre. Se ela varre a casa é porque está suja. E a sujeira, ela tem essa finalidade, encobrir verdadeiros valores. E aí eu só pude entender algo aqui. O Espírito Santo de Deus, quando traz direcionamento, quando traz lucidez para a vida de alguém, fica muito claro o que precisa ser feito. Fica muito claro como deve ser feito.
Talvez a gente gaste a nossa vida querendo ensinar alguém a tomar uma atitude na sua vida, mas quando o Espírito de Deus chega, ele fala o que precisa ser feito. Há um hino da harpa que eu louvo a Deus por ele, porque ele diz assim: deixa penetrar a luz de Deus em ti, porque quando a luz de Deus chega, nada fica do mesmo jeito. Quando a luz de Deus chega, esta pessoa pode estar em trevas, mas Deus traz ela para a sua maravilhosa luz. Que o Espírito de Deus nesta noite ilumine os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que está perdido no nosso meio. Que o Espírito de Deus nos dê clareza nessa noite. Porque certamente nós precisamos reavaliar algumas situações na nossa vida. E aí fica uma grande pergunta para você, para a igreja nessa noite. Quantas vezes vocês leram a Bíblia nessa semana? Quantas vezes vocês dobraram seus joelhos para falar com o seu Deus? Quantas vezes nessa semana você jejuou? Parece que nós nos acostumamos com uma rotina. Ou parece que só fazemos como estamos com a corda no pescoço. Mas Deus nos chama nesta noite, porque existe uma luz que conhecemos. Ela se chama Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nessa noite, enquanto eu prego, Ele está falando na sua e na minha mente aquilo que precisamos vasculhar dentro de nós, para que possamos estar no centro da vontade dEle. Louvado seja Deus. E aí esta mulher, ela varre o ambiente. Quando o discernimento chega, fica claro, e ela sabe o que fazer. E aí o interessante é que a luz, ela não só traz a essa mulher clareza, mas traz responsabilidade. Porque ela entende o seguinte: antes de eu procurar, eu preciso organizar. Porque quando eu organizar, eu procuro. Quando eu deixar do jeito padrão, vai ficar mais fácil eu achar o que eu perdi. E aí o texto vai continuando dizendo que ela primeiro arruma, organiza, para depois. Ela limpa para depois procurar. E aí isso aqui mexeu comigo, porque eu lembrei de Jairo. Porque Jairo fica esperando Jesus, consegue falar com ele, a mulher do fluxo de sangue entra na cena, Jesus está esperando e vem alguém enviado de dentro da casa de Jairo e diz para ele: para de importunar o mestre, a tua filha já está morta. Jairo não fala nada e Jesus responde a pessoa que falou com Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Quando Jairo chega com Jesus na sua casa, se eu fosse Jesus, eu ia logo ressuscitar a menina. Mas o texto diz, pastor Osvaldo, que quando Jesus chega dentro do ambiente, está bagunçado. Porque o texto diz assim, que tinha pessoas dentro da casa de Jairo que estavam debochando de Jesus. E aí Jesus diz: que alvoroço é esse? Em outras palavras, que bagunça é essa? Jairo, você quer que eu ressuscite tua filha? Primeiro eu tenho que limpar a casa. Você quer que eu traga de volta o que se perdeu? E eu vou te provar isso. A dracma se perdeu e a filha também. Jesus diz: todos vocês, para fora. Porque antes dessa menina voltar à vida, porque ela já estava morta, eu preciso limpar o ambiente. Existem situações que antes do Espírito vir, Deus precisa limpar. Deus não trabalha na sujeira. Deus não pode trabalhar no pecado. Existem pessoas que trabalham para Deus baseada nos seus esforços, nas suas capacidades físicas, intelectuais, mas diante dos céus, Deus nos conhece pelo olho na nossa cabeça. E aí a filha de Jairo está perdida, porque o texto diz que Jairo usa a expressão Talita cumi, levanta e anda. E aí o texto diz assim: e ela voltou e se levantou. Se voltou é porque estava perdida. Então primeiro tem que arrumar a casa. E aí o texto continua dizendo, Jesus ele diz assim: e
assim que ela varre a casa e busca, isso aqui é muito lindo, porque assim que ela organiza tudo, ela vai em busca. Sabe alguém que não aceita ter perdido uma dracma, porque tem um voto com alguém, porque tem aliança com alguém e não pode se quebrar? Ela busca, e é impossível nós nos posicionarmos diante de Deus, nós nos organizarmos diante de Deus, e nós não acharmos aquilo que estamos buscando, porque a palavra de Deus diz: se tu me buscar, tu me acha. Se tu bater, eu abro. Se tu pedir, eu dou. Então Deus conta nesta noite com os nossos corações voltados a buscar a sua real presença. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito de Deus me usa para te dizer: se você veio nesta noite buscar uma direção, Deus tem uma palavra para você. O que você veio pedir hoje, se você está organizado, se o Espírito está com você, pode ter certeza que já deu certo. E aí Jesus conclui dizendo que assim que ela busca com diligência até achar. Sabe qual é o significado de diligência? Virtude de alguém que sabe a sua responsabilidade e não transfere a ninguém. Sabe qual é a desculpa de muita gente que está em pecado? Estou assim porque alguém me machucou. Estou assim porque ninguém me visitou. Estou assim porque fulano faz assado. Estou fazendo isso porque fulano faz também. Estou assim porque fulano fez isso, que fez aquilo, e por isso eu sou assim ranzinza. Por isso eu sou assim fechado. Por isso eu não quero comunhão com ninguém. Você não está com diligência. Você está transferindo a tua responsabilidade da sua vida para a vida de alguém. Mas lembre-se, o dia que Jesus voltar, Ele irá cobrar um por um. Existem pessoas que estão sofrendo na sua vida sentimental, porque culpam o seu cônjuge. Irmãos, cheguei em casa esses dias, eu estava sexta-feira, estava lá, fui acompanhar um amigo, e aí recebi uma foto no WhatsApp. A varoa comprou uma cafeteira elétrica da Três Corações. Irmão, fiquei revoltado. Por que fiquei revoltado? Porque alguns minutos antes, umas horas antes, ela me pediu: filho, faz um pix aqui, porque eu estou no mercado, eu vou comprar aqui algumas coisas. Eu falei: amém. Pô, tomara que ela compre um biscoito para mim, só compra para as crianças. Tomara que ela compre uma geleia de mocotó, eu amo, irmãos. E aí ela não comprou. E aí quando cheguei em casa, está a cafeteira lá, zeradinha. Pastor, no mínimo foi uns R$400. O sangue já subiu. Eu já olhei para ela doido para ela me dar boa noite, mano, que eu ia largar o aço. E aí de repente eu olhei para ela e falei assim: tu comprou isso aqui à vista? Aí ela: por quê? Eu falei: porque você gastou muito a mais do que era necessário. Irmão, fui para o quarto, fiquei na minha. Falei: não vou falar porque eu estou com raiva, se eu falar eu vou perder a benção. Me tranquei no quarto, fiquei fechado, doido para ela ir lá, né? Pô, amor, não é assim. Mentira, não foi. Dormi, irmão, dormi. E aí depois passou um dia, no outro o Espírito Santo de Deus falou comigo: rapaz, tua mulher não gastou dinheiro com outra coisa que viesse se desgastar. Tua mulher gastou dinheiro que foi para dentro de casa, uma cafeteira. Eu vou te dar muito mais, vou dar para ela muito mais. Não vai faltar nada, faltou até aqui. E aí, irmãos, foi nesse momento que o vaso desceu. Aí fiquei olhando para ela de longe. Aí precisava ir pregar, né, irmão? Aí tive que ir lá nela. Dei um beijo e saí correndo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos transferir a responsabilidade que é nossa. Filho fez bagunça, resolve com a mãe. Que isso, irmão? Resolve com o fulano de tal. Que isso, irmão? Deus não chamou você? Deus não deu você como pai e mãe para os teus filhos? Então, enquanto você tem vida, você vai ter que trabalhar com diligência. O dia que eles tiverem 18 anos a mais e quiserem seguir a vida deles, você só vai ter a responsabilidade de interceder, porque agora é com eles. Tá? Isso não estava no script não, mas não vou levar para casa.
Então essa mulher, ela não transfere a responsabilidade. Mas olha como essa mulher se posiciona. E aí eu pude lembrar de Ana. Porque Ana foi sofrida por Penina, foi humilhada por Penina, e aí muito tempo eu entendi que Deus, ele fechou a madre de Ana, como diz o texto, porque Deus é Deus, mas não. Depois eu pude entender, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número versículo 9, que Deus, ele cerrou a madre de Ana para preservar Ana, para ela não se perder. Porque a Bíblia diz que quanto mais ela era afligida por Penina, mais ela era amada por Eucana. Ao ponto de Eucana dizer, eu te amo mais do que 10 filhos. Quantos filhos Ana teve? 10. Porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E aí eu gosto do texto, porque o texto diz, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, Ana chorou, e o texto diz, então Ana se levantou, chorou abundantemente e orou ao Senhor. Capítulo 1, versículo 19, depois do choro, depois que se levantou e passou por tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Oh, louvado seja Deus, que nesta noite você saia daqui com o sentimento de se levantar contra tudo que está querendo te parar, contra toda frieza, contra toda palavra, contra toda maldição, que nesta noite você se coloque na brecha como Ana e clame ao teu Deus, porque Ele irá se lembrar de você. E aí eu só pude entender uma coisa: a dracma é achada, e aí quando a dracma é achada, a comunhão volta. Ela diz, eu preciso chamar as minhas amigas, eu preciso chamar quem eu tenho comunhão. E é assim na nossa vida. Quando nós achamos, ou quando nós nos achamos, o amigo Espírito Santo volta. O amigo Espírito Santo nos torna mais sensíveis. Parece que somos malucos, o Espírito Santo fica falando toda hora, faz isso, faz aquilo, cuidado, segue por aqui. Mas não é. É porque você está organizado, organizada. É porque você está do jeito que Deus quer para poder fazer algo na sua vida. Então que nesta noite, se limpe diante de Deus, o Espírito irá voltar. Se limpe diante de Deus e a casa será adornada. A ovelha se perdeu fora, a moeda se perdeu dentro, o filho se perdeu porque quis. Aonde você está nesse contexto? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: se todos foram achados, nessa noite Deus está te dizendo, volta, volta. E talvez você esteja se esquivando dizendo, mas eu já sou batizado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você mesmo que é batizado. O Espírito Santo de Deus está me usando para te dizer, você precisa se achar. Fique de pé em nome de Jesus. Se um dia você foi ovelha, o sumo sacerdote está dizendo nessa noite, volta. Se um dia você se perdeu como a dracma, o dono da casa está dizendo, volta, eu te limpo. Se você um dia foi um filho pródigo que dentro de si se perdeu e parece que está vivendo uma vida com Deus, mas não está, o dono da casa, o teu pai amado está dizendo, eu te amo, volta, porque eu ainda tenho lugar para você. Você percebe que o filho pródigo, louvado seja Deus, quando ele cai em si, ele não quer ser mais filho, ele quer trabalhar, porque alguém que é limpo, alguém que o Espírito trabalha na mente, alguém que entende o seu propósito diante de Deus, ele não quer mais ser só filho, ele quer ser servo, ele quer fazer a vontade de Deus. E nesta noite, eu quero chamar você aqui no altar para um desafio. Você que é crente, lavado, remido,
mas que sabe que precisa se alinhar em algumas coisas para que Deus faça algo na sua vida muito abundante. Sai do teu lugar e vem correndo aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Mas o Deus que me usa nesta noite está te dizendo: vem, porque eu vou organizar aquilo que você não pode organizar. Vem, porque eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Será que tem alguém que pode dar um recado para o mundo espiritual nesta noite? Meu Deus, eu quero sim, Senhor, sentir a tua presença, a tua chama ardendo dentro do meu coração. Volta, volta, volta. Alabandaraba, churabandaraba, saio. Oh! Essas pessoas que estão aqui, nossos irmãos, vem aqui um pouquinho mais para frente, só para liberar o corredor. Eu quero chamar você, que sabe muito bem que Deus te persegue. Deus, Ele te mostra todas as vezes que aquilo que você faz, aquilo que você fala, não está do jeito que Ele quer, porque Ele te ama e quer fazer você ativar a sua vida em Deus. Eu estou aqui pregando, mas enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está me falando. Existem pessoas que estão aqui, que estão paradas, que estão na mercê com chamado e vocação. Ei, se você tomar um passo nessa noite, Deus vai incendiar o teu coração, e você nunca mais irá se esfriar com aquilo que alguém fez contra a sua vida. Volta. Volta, volta, alabandarabachou. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Abandarabachou, abandarabaçou. Oh, Espírito de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a questão, Senhor, de nossos irmãos que nós convivemos. Aqui está, Senhor, também 2 jovens que nós conhecemos. Mas eu peço a Ti nesta noite, da mesma forma que o Senhor permitiu, através da fala que Lucas descreve, que aquela mulher caiu em si, que perdeu uma dracma, que nesta noite o Teu Espírito Divino entre no coração dos Teus filhos e filhas que estão aqui, ó Deus, e que dentro deles eles organizem aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser deixado de lado, que caia por terra nesta noite. Eu declaro uma palavra da parte de Deus: aquilo que te trazia dor até hoje, a partir de hoje não traz mais. Aquilo que te magoava até hoje, te aprisionando, não te aprisiona mais. Deus, em nome de Jesus, encha eles do discernimento do Teu Espírito. Ó Deus, se for possível, perturba eles de madrugada, Senhor, para que eles percam o sono, para que eles derramem as suas lágrimas diante do Senhor, e faz sobre eles a promessa que o Senhor já liberou, a promessa que o Senhor já, Pai, proveu sobre a vida deles, e aquilo que estava, Senhor, como impedimento, não está mais, porque o dono da casa chegou. Oh, seja louvado o Teu nome nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque ainda o Senhor fala conosco. Obrigado, meu Deus, porque ainda há pessoas que vêm ao Teu altar cientes que precisam da Tua ajuda. Então socorre os meus irmãos nesta noite. Que cada lágrima, Senhor, como diz a Tua palavra, seja coletada aqui e apresentada diante do Teu altar. E que para cada dia de vergonha, eu declaro sobre a vida deles dupla honra, em nome de Jesus.